eu decidi fazer um estudo de como as principais religiões presentes no Brasil lidam com a questão do suicídio. Então eu fiz uma pequena pesquisa com as 9 principais religiões presentes no Brasil em número de adeptos, né? E tentando estudar e responder 3 perguntas. Primeira, como é que a sua fé vê o fenômeno do suicídio? Segundo, para onde vai a alma ou o espírito da pessoa que se mata na sua religião? E o terceiro, como é que a sua religião cuida da família? A família tem direito aos ritos fúnebres? Porque é interessante, as religiões presentes no Brasil, as principais, então, na pesquisa, a Igreja Católica, as igrejas protestantes tradicionais, os neopentecostais, o judaísmo, o Islã, a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, o Budismo, enfim. Eu entrevistei líderes de todas essas religiões e expressões de fé. E é interessante que a gente percebe claramente uma mudança de comportamento e de visão das religiões em relação ao fenômeno do suicídio. Por exemplo, a Igreja Católica, até 1980, se tinha a visão de que a pessoa que tirou sua vida ia diretamente para o inferno, porque ela tinha pecado contra o 5º mandamento. Não matar é não matar ao outro nem a si mesmo. E se tinha uma visão do ponto de vista moral, né? Que era uma falta de caridade para consigo mesmo, enfim. A partir de 1980, a Congregação da Doutrina da Fé solta uma declaração em que pela primeira vez, num documento oficial da Igreja Católica, vai se dizer que, abre aspas, fatores psicológicos podem intervir no comportamento da pessoa e isto pode diminuir a sua responsabilidade sobre o ato ou mesmo suprimir por completo a responsabilidade do ato de se matar. E com esta mudança, a Igreja Católica abre a possibilidade de admitir que Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, socorrer com a sua misericórdia e dar ocasião de arrependimento para quem tira a sua vida. Então, hoje, a Igreja Católica diz isso é corroborado tanto pelo Código de Direito Canônico, de 1983, quanto pelo Catecismo da Igreja Católica, que no número 2283 afirma isso, né? Não se deve desesperar da salvação de quem se mata, de quem tira a sua vida. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar ocasião de arrependimento e salvação. A Igreja diz assim: vamos deixar Deus ser Deus. Nenhum de nós tem competência para condenar ao inferno quem quer que seja, nem salvar a ninguém. Vamos deixar Deus ser Deus. Compete a nós, como igreja, rezar pelas almas das pessoas que se mataram. E é interessante porque esta posição da Igreja Católica também eu vi nas outras religiões. Por exemplo, eu entrevistei o Rabino Michel, que é o presidente da Congregação Israelita Paulista aqui de São Paulo, e o judaísmo tinha muito esta mesma visão. Inclusive os judeus, como os católicos, negavam os ritos fúnebres às famílias das pessoas que se mataram. Os judeus eram enterrados à margem do Campo Santo, né, os judeus que se matavam e tal. E conversando com o Rabino Michel, ele a partir sobretudo dos estudos do Durkheim, da sociologia, e é bonito isso porque a gente vê
que na maioria das religiões que eu estudei, o advento das ciências, a sociologia, a psicologia, acabou influenciando a mudança de posição daquela religião em relação à questão do suicídio e a perspectiva de salvação da alma da pessoa que se matou. Então hoje o judaísmo vê como um pecado grave, como a Igreja Católica também vê, quer dizer, ninguém tem o direito de fazer isso, mas graças ao advento das ciências humanas, percebe-se que esta verdade, no fundo, ninguém quer tirar sua vida, mas não está inteiro para decidir isso. E, portanto, por não estar inteiro, Deus é capaz de acorrer com sua misericórdia e perceber que aquela decisão não foi conscientemente e inteiramente tomada. E, portanto, há perspectiva de salvação. Esta é a atual posição do judaísmo. Tanto assim que hoje os judeus que se matam, tiram sua vida, são enterrados no Campo Santo, as famílias têm direito aos ritos fúnebres, assim como nós católicos, as famílias sobreviventes têm direito à missa de corpo presente, à missa de sétimo dia, enfim. E é interessante, uma outra coisa interessante é no islamismo, não é? Porque por conta dos radicais, né? E radicais nós temos em todas as religiões, né? A gente, por conta sobretudo dos homens-bomba do Islã, a gente criou uma imagem, né? Uma imagem falsa do que pensa o islamismo a respeito de suicídio. E conversando com o Sheik Rodrigo, que é o sheik da mesquita aqui do Pari, que é um bairro aqui em São Paulo, ele estava me dizendo o seguinte, que para o Islã, no Alcorão, você tirar a vida de uma pessoa é como se você tirasse a vida da humanidade inteira. Que ninguém pode tirar a vida de ninguém e nem pode tirar a sua própria vida. E o Islã e o Alcorão, a doutrina islâmica, diz basicamente a mesma coisa que a fé católica e que a fé judaica tem. Que Deus, que a pessoa, quer dizer, o Islã, o muçulmano que tira a sua vida, embora ele tenha uma relação grande com Deus, ele não está bem, ele não está inteiro e, portanto, ele não tem condições de fazer isso, ele não está inteiro para decidir isso. E as famílias também têm direito aos ritos fúnebres. Outra visão interessante é a dos protestantes tradicionais. Eu entrevistei e tive um encontro e várias conversas com a pastora Elza Soares, que é da Igreja Batista, aqui da da secretária executiva da Igreja Batista de toda a zona leste aqui da cidade de São Paulo. E é interessante, na conversa, ela me dizia uma coisa que na Bíblia nós temos 6 suicídios. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento são relatados 6 suicídios. E ela chamou minha atenção para uma coisa muito interessante, que nos textos bíblicos, logo depois de narrar os suicídios, não existe nenhum texto ou nenhuma frase de condenação ao suicídio. Então, e aí, só para quem estiver vendo o vídeo entender, por exemplo, a gente vê lá o relato do suicídio de Judas, logo depois de ter entregue Jesus. O texto bíblico diz simplesmente que ele suicidou-se.
Não tem e o castigo de Deus caiu sobre ele. Não existe nenhuma frase condenatória. Então, os protestantes tradicionais partem deste princípio. Se o texto bíblico, e como eles têm como base doutrinal a livre interpretação da palavra, eles dizem, se o texto bíblico não faz nenhuma referência condenatória, né, nós também não podemos condenar. Então, eles veem, os batistas, os presbiterianos, né, os luteranos, essas igrejas protestantes mais tradicionais, veem o suicídio como um pecado também grave, mas que foge da órbita de condenação da fé, porque o texto bíblico não condena, né? E, portanto, se abre a perspectiva também de salvação das pessoas que quem se mata. Agora, também por preconceito, né? Também por preconceito, e por isso que eu digo que falar salva, que falar, partilhar, traz conhecimento e nos tira das nossas ignorâncias, né, ou dos nossos tabus. Eu tenho um amigo muito querido com quem eu partilho saberes religiosos, que é um pastor neopentecostal, que mora aqui no território da minha paróquia, que é o pastor Rui Sérgio. E eu tinha até então uma visão de que os neopentecostais tinham o suicídio era uma coisa abominável. E é interessante, porque conversando com esse pastor neopentecostal, que é o pastor Rui, ele me disse o seguinte, que a visão neopentecostal, ela diz que o suicídio ele é um processo de tentação. Então, o demônio tenta a pessoa tirar sua vida, porém, para eles, se nós temos, se os adeptos da sua fé são batizados, foram lavados no sangue do Cordeiro, nada pode roubar a salvação daqueles que são do Cristo Jesus. Então, é uma visão interessante, porque eles dizem que nem a morte, né, ou nem... E a gente tem, eu estou falando isso porque nós que somos religiosos, temos isso, né? O suicídio é o mais abominável, um dos grandes pecados abomináveis, né? E os neopentecostais, segundo o pastor Rui me disse, eles têm uma visão de que a pessoa que de verdade aceitou Jesus Cristo na sua vida, foi batizado na água, portanto lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, nem a morte por suicídio pode tirá-la do processo de salvação. Que é uma visão muito interessante e que a gente às vezes não conhece e não sabe, né? Eu também tive num centro espírita, né? Aqui também em São Paulo, e fui tentar entender como é que o Espiritismo vê essa questão do suicídio, e eles têm uma visão interessante. A base do Espiritismo é a lei de causa e efeito, não é? Então, tudo que você faz, você paga. Eles acreditam no processo de reencarnação, então você vai reencarnando várias vezes, tendo várias vidas para se purificar, e neste processo você vai ascendendo espiritualmente até chegar ao céu. Essa é a base doutrinária do Espiritismo.
E eles dizem o seguinte, que ao tirar sua vida, a pessoa interrompe este processo. Ela decide interromper esse processo. E por isso ela vai ter e sofrer consequências, né? Eles dizem que a pessoa, ao se matar, ela vai para o umbral, que é uma espécie do que seria o purgatório nosso, onde ela vai sofrer e tal, mas ela não fica aí o tempo inteiro, porque em algum momento a misericórdia de Deus, de novo, e é interessante porque em todas as religiões, sempre em algum momento vai aparecer a misericórdia de Deus que resgata e salva. Então, para os espíritas, a pessoa vai para um umbral, ela sofre, como no purgatório nosso, católico, ela sofre, mas depois a misericórdia de Deus a acolhe e lhe é dada uma nova oportunidade. No caso dos espíritas, eles acreditam que a pessoa reencarna e aí também paga aqui um pouco da consequência de ter, pelo suicídio, antecipado o processo. Mas eu chamo a atenção, que não sei se vocês perceberam, né? Em todas as religiões, e isso para mim foi fascinante descobrir, que em todas as religiões que eu estudei, todas elas, de alguma maneira, em algum momento, entra o Deus misericordioso que ama seus filhos e resgata. Alguns dizem que não é religião, outros dizem que é uma filosofia de vida, que é a questão do budismo, né? No budismo, o budismo também acredita em reencarnação, em reencarnações, e o budismo também acredita em energias, né? Que a vida é uma grande energia, enfim. E muito parecido com a doutrina espírita, os budistas dizem que ao tirar sua vida, a pessoa que se mata, ela interrompe este ciclo natural, este ciclo vital, para qual, nesta encarnação, ela foi designada a viver. E como eles também acreditam em lei de causa e efeito, isto depois da morte da pessoa trará alguma consequência. E eles acreditam que Buda, que é a harmonia plena da energia da vida, então Buda vai poder acolher, absorver esta energia negativa e reencarnar a pessoa numa nova perspectiva. A primeira grande surpresa ao entrevistar eu entrevistei uma sacerdotisa de Umbanda e essa foi a primeira surpresa, porque eles mudaram a denominação, né? Não se chama mais mãe de santo, mas se chama sacerdotisa de Umbanda. Eu tive num terreiro de Umbanda e entrevistei uma sacerdotisa de Umbanda tentando ver como e descobrir como a Umbanda trabalha esta questão do suicídio. E é interessante, ela me disse que o suicídio no umbandismo acontece, mas é muito raro, porque eles têm uma proximidade, a sacerdotisa de Umbanda, o sacerdote de Umbanda, tem uma relação muito próxima com o que eles chamam seus filhos, né? E eles têm uma relação de muita proximidade, a ponto de conhecer a vida, então eles acompanham muito de perto isso. E quando há o suicídio de algum membro da Umbanda, eles creem que a pessoa, ao tirar sua vida, ela deixa energias muito negativas no ambiente, no local, mesmo no próprio terreiro. Então eles fazem uma série de cultos, né? Uma série de sessões, inclusive sessões de descarrego mesmo, que
e é interessante para a gente entender a palavra, é descarregar a energia negativa, é um processo de purificar as energias negativas deixadas pelo espírito da pessoa que tirou sua vida, tanto em si quanto nos ambientes e nas famílias que perderam o ente querido. Então eles fazem uma série de orações e rituais de purificação, vamos chamar assim. E também estive em 2 terreiros de candomblé, entrevistei 2 babalorixás, que são os sacerdotes do candomblé, e a visão, é interessante, a visão das religiões afro-brasileiras, a visão do candomblé é muito parecida com a visão da Umbanda. Eles também dizem que a proximidade da comunidade é muito forte, os babalorixás acompanham muito de perto seus filhos de santo, como eles chamam, e quando há suicídio, mas segundo eles é muito raro, porque eles estão muito próximos e, portanto, cuidam muito bem uns dos outros, segundo eles. Quando há, é muito parecido com a Umbanda. Se fazem, então, desobrigas, rituais de purificação das energias negativas da pessoa que se matou, deixa ao tirar sua vida. E eu penso que assim, e essa foi a grande descoberta nessa história toda, é interessante que nas principais religiões presentes no Brasil, o que sempre aparece é a figura de um Deus misericordioso. Deus que é capaz de acolher no oceano infinito da sua misericórdia o desespero de quem se mata. E isso para mim foi uma gratíssima surpresa, né? Porque a gente às vezes é muito cruel. Nós muitas vezes somos muito cruéis. Nós julgamos muito os outros. Nós temos muita dificuldade de acolhermos, de conversarmos, de conhecermos quem é diferente de nós. Nós vivemos, e sobretudo agora, nós vivemos um tempo muito forte de intolerância. Intolerância política, intolerância religiosa, intolerância social. E assim, e isto para mim foi uma grata surpresa. Descobrir que, há sempre quase em todas as religiões presentes no Brasil, em algum momento há uma crença comum, um Deus misericordioso que ama, e porque ama não julga, e porque ama não condena, e porque ama acolhe, e porque ama perdoa, e que salva, resgata, acolhe no seu amor, que é infinito, o grande desespero de alguém que se mata. Isso para mim foi, como padre católico, foi uma descoberta libertadora, né? E eu penso, acho que para nós católicos, eu penso que é importante partilhar isso, porque para nós essa mudança de postura se dá a partir do Concílio Vaticano II. É a partir do Concílio Vaticano II que a Igreja se abre, ela sai daquela postura fechada, né, fora da Igreja não há salvação, para uma abertura de diálogo com o mundo, com as outras religiões, com o diferente. Não é? Então, o Concílio Vaticano II marca esta mudança de postura da nossa Igreja. E isso,
para mim, teve como para a família de sobreviventes, né, as famílias sobreviventes católicas, isso foi uma graça, isso foi uma bênção, porque, por exemplo, meu pai se matou, tirou a vida dele em 1970, 5 anos depois do concílio. Então, naquela fase de transição, nós não tivemos direito de celebrar a missa de sétimo dia. Nós não tivemos direito de celebrar a missa de ano. E isto, para quem tem fé, é devastador. Você perde a pessoa que você ama do jeito que você perde. Um pai, no meu caso, um filho, uma filha, uma mãe. E você pensar que a pessoa não tem perspectiva de salvação a eternidade inteira é devastador para quem tem fé. Né? E é interessante, né? Em 1980, 15 anos depois do fim do concílio, a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé solta aquela nota, né, aquela declaração que eu já falei aqui, que é a declaração sobre a eutanásia, dizendo que não se deve desesperar da salvação de quem se mata. E o concílio, esta declaração de 1980 vão ser a base para que em 1983 o Código de Direito Canônico tire porque o Código de 1919, que era o código anterior, proibia ritos fúnebres para suicida. Então o Código de 1983, baseado nos documentos do concílio e da Declaração da Doutrina da Fé sobre eutanásia, o Código não inclui isso, o Código de 83. Retira a proibição do acesso aos ritos fúnebres. Né? E o Catecismo da Igreja Católica, de 1992, então vem selar com chave de ouro essa mudança de postura da Igreja, dizendo: vamos deixar Deus ser Deus, Ele pode, com a sua infinita misericórdia, dar ocasião de arrependimento e salvar as pessoas que se matam. Cabe a nós, quanto Igreja, rezarmos pelas almas das pessoas que se mataram. Para nós, famílias sobreviventes, isso é um bálsamo, isso é um alívio muito grande, porque é a reafirmação de uma coisa que nós, cristãos e cristãos católicos, cremos e que Jesus revelou. Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus é amor. E o amor sempre salva.